Pronto. Então, aproveitando aqui, para iniciar, só para explicar direitinho novamente. A gente ficaria o quê? A gente ficaria somente focado agora na apresentação desse diagnóstico. Vocês não precisariam entregar nesse momento, agora, o caderno, tá? O caderno fica para o nosso fim de semestre mesmo, o caderno finalizado. Então, acredito eu que dessa forma a gente não teria prejuízo de. Não, a gente não vai baixar a qualidade, tá? A gente não vai baixar o nosso objetivo, mas nesse momento agora, o que a gente está fazendo? A gente está criando um objetivo intermediário mais possível, que é essa apresentação, o foco só na apresentação. Então, todas as apresentações vão ser gravadas, vocês vão poder ouvir o que vocês falaram, vocês vão poder ouvir os comentários, e isso, creio eu, que possa ajudar vocês a desenvolver os textos, né, para o caderno final. E então a gente teria esse objetivo intermediário um pouco mais simplificado, o que eu acho que facilitaria para todo mundo, tá certo? E voltando a repetir o que eu tinha falado inicialmente, que todos que estiverem presentes aqui na nossa aula online ganham um ponto de participação, e todos também que estiverem presentes vão poder dar notas também, tá? Mais uma forma da gente estar estimulando aí a participação de vocês. Ok? O que vocês acham? Fica melhor assim para vocês? Professora, fale, por favor, sobre esse arquivo de apresentação, que é que teria que conter nele. Eu entrei agora, não sei se a senhora já falou. Ok. Então, vamos colocar aqui, vocês estão vendo minha tela, né, gente? Vamos colocar aqui o nosso roteiro, né? O que tem que ter nesse arquivo de apresentação? A gente continua seguindo o roteiro, né? A diferença é que essa apresentação, ela é um resumo do que você vai ter no caderno. Então, agora, vocês não têm que entregar o caderno na apresentação, o foco agora é só em vocês, o quê? Em montarem, né? Ou no PowerPoint, ou naquele outro arquivo, naquele outro programa, um aplicativo do Google que a gente usa muito também, né, para apresentação, o Google lá online para apresentação. Então, o foco agora é só nesse arquivo da apresentação. Então, como que é esse arquivo? Esse arquivo, você vai, por exemplo, um mapa, é tela cheia, não é uma página de um documento de A4 que vai ser entregue, né? Não é uma página, por exemplo, de um documento como esse tipo, certo? Que tem o sumário, né? Não é esse tipo de situação. A situação é o quê? Agora, a gente focar só na apresentação, certo? Só no que vocês vão apresentar online. Então, a gente vai seguir exatamente nesse mesmo roteiro. Esse arquivo vai ter os mapas da primeira etapa, tá? Esse arquivo, vocês vão explicar os mapas oralmente, né? Vocês vão ter escala, norte, então, se tiver alguma coisinha que acrescentar no mapa, a gente vai falar logo após a apresentação, alguma coisa que venha a ter que ser corrigida também, tá? Então, a gente segue esse mesmo curso, a gente segue esse mesmo roteiro aqui nas apresentações, ok? A diferença é que você não vai precisar fazer todo um documento com textos, com a diagramação de A4, de documento de A4, desse tipo. Respondi, Magda, tua dúvida? Respondeu, professora. Professora, eu queria esclarecer outra dúvida em relação ao trabalho, em relação ao caderno que a gente vai ter que entregar na AV3, certo? Eu e a minha dupla, a gente está com entendimentos divergindo de entendimento em relação ao trabalho. Certo. Então, quando a gente abre ali
no documento que a senhora colocou, tem 4 etapas, né? Isso. Na primeira etapa, a gente já fez os 3 mapas, né? O que seria que a gente vai fazer para esse trabalho do caderno, o trabalho completo que a senhora quer, no caso? Por favor, explique como se fosse explicar do início o trabalho, para poder ver se a gente está entendendo, porque eu penso que o trabalho seja voltado só para 2 quadras. A minha colega já entende que a gente tem que abranger mais, depois é que direciona para 2 quadras. Me explique, por favor, o que realmente a gente deve fazer. Ok, então vamos lá. A gente precisa ter um entendimento, né, a princípio, que eu acho que ele é básico para todos esses tipos de trabalho que vocês vão fazer em urbanismo. É que o quê? É que eu não posso, por exemplo, fazer somente o trabalho de uma praça considerando aquela quadra daquela praça, né? Ou um parque considerando aquela quadra ou aquelas quadras daquele parque, sem que eu faça um estudo mais abrangente antes disso, tá? Então, se a gente prestar atenção aqui na leitura desse roteiro, o que é que vocês vão perceber? Eu poderia dizer o seguinte, que esse roteiro, ele vai, a gente podendo usar assim, uma figura de linguagem simples de entender, ele vai afunilando, né? Como um funil. Eu começo fazendo uma macrolocalização, né? Ou seja, uma identificação do centro, né? Na cidade de Fortaleza, e depois eu começo a entrar com os mapas do centro. Então, a princípio, todos esses mapas da etapa 1, eles aparecem no centro como um todo, tá? Já os mapas da etapa 2, ele começa a aparecer a minha área setorizada, né? E já apontando para a área onde eu vou focar, tá? Então, vamos ver aqui alguns mapas que podem nos ajudar nesse momento, no entendimento. E as tabelas, né? Já respondo a tua pergunta, então. Vitória, voltando aqui para a explicação dessa parte aqui, tá? Do nosso roteiro. Como eu falei anteriormente, a gente precisa ter um entendimento de que esse trabalho vai afunilando. E eu preciso que vocês entendam que não é só esse trabalho, é todo o trabalho de urbanismo. Digamos, se você está fazendo um trabalho principalmente quando você envolve uma estrutura ambiental, né, que é no caso o riacho, a gente sempre precisa ver um pouco mais, né? A gente sempre precisa ter um entendimento do todo para atuar em uma das partes. Professora, Ok? eu que faço parte com a Raquel, certo, desse trabalho. Aí, eu entendi dessa forma que você explicou. Só que, por exemplo, eu posso diminuir mais, né? Porque o mapa de Fortaleza, a introdução dessa primeira etapa, ficou muito comentário, entendeu? Muita foto. Assim, eu acho que vai perder muito tempo. Eu comecei do macro, né, falando de Fortaleza, aí nós começamos a falar das vias, aí eu dividi a estrutura ambiental e construída, entendeu? Aí foi por parte. Só que já está enorme, Tá. né? Vai Mas aí ficar. você vai guardar esse arquivo, porque isso vai compor o seu trabalho final, Ah, tá. Para tá? apresentar, eu Então, posso enxugar, né? Para a isso. gente E aí, apresentar, a gente pode enxugar mais, né? Para ser mais objetiva. exatamente. E a gente lembra o seguinte, né? O mapa de Fortaleza, gente, ele só aparece uma vez aqui nesse trabalho, que é logo aqui no comecinho, essa aqui que está em cinza. Depois, a gente está tratando aqui só de centro, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de um mapa. Deixa eu abrir esse aqui para vocês. Dar um exemplo aqui, né? Ó.
Aqui, eu tenho um mapa que ele está... só um minutinho que está compartilhando. Estão me enxergando? Estou enxergando. Tá? Aqui eu já estou na etapa 2 e etapa 3 também. Por exemplo, aqui eu tenho uma setorização. Essa setorização ela é feita só dessa forma? Não. Cada equipe tem a liberdade para fazer uma setorização diferente, tá certo? De acordo com as suas análises. Ok? Entendi. Então, vamos ver aqui. Quero sair daqui. Vou entrar, mostrar aqui para vocês no Google. Vocês estão vendo o Google Earth ou vocês estão vendo essa tela da setorização? Que eu estou com duas telas aqui. Do Google. Tá. Porque eu acho que meu monitor travou ali em outra coisa. Tá. Então, ó, vamos voltar aqui. Então, o mapa de Fortaleza, ele só vai aparecer no começo, no qual eu vou indicar aqui a minha área do centro. Depois disso aí, tchau, tá? O que vai aparecer agora é só centro. Então, todos os outros mapas da etapa 1, eles terão essa dimensão do centro, tá? Não sei se vocês estão vendo ele aqui no meu Google Earth, vocês estão vendo? Ok. Então, todos os outros mapas ali, eles vão estar nessa escala na qual eu vejo o centro, tá? Indo aqui para o nosso roteiro novamente, ó, mapa do centro, os elementos da cidade, mapa das zonas especiais do plano diretor, mapa com identificação do curso atual e original do Rio, mapa do sistema de espaços livres, mapa de hierarquização viária. Não adianta, por exemplo, você colocar a hierarquização viária da cidade inteira. Não nos interessa aqui nesse momento. Nos interessa aqui o centro, tá? Aí vamos aqui para a etapa 2. Vocês estão visualizando o diagnóstico? Estou. Tá. Então, aqui na etapa 2, nesse diagnóstico, aí eu já entro com uma setorização da área estudada, ou seja, eu vou pegar a minha área do centro, onde eu já marquei o percurso do rio, e é essa área que eu vou setorizar, né? Após essa setorização, eu vou focar na área onde eu vou fazer a minha proposta, ok? Só um minutinho que eu vou fazer a permissão aqui de mais uma pessoa na nossa sala. Permitir. Gente, só um minutinho aqui que eu vou ter que mexer aqui na minha configuração para destravar esse... Bom, mas vocês estão enxergando aqui o meu... Professora, quando chegar na etapa 2, a gente vai destacar as duas quadras e fazer tudo em relação às duas quadras, é isso? Exatamente. Aqui Caso, a revitalização, tem que fazer a revitalização dessas duas quadras, né? Isso, exatamente. E aí, nessas Também tem que explicar as duas quadras antes da revitalização, quais eram as ruas, quais eram os tipos de comércio. Tem que explicar antes e o depois. Mas isso é a proposta, né, professora? Não é o projeto em si, não, né? Isso é a proposta, porque o projeto vocês ainda não têm, né? É. Então, vocês têm uma proposta que ela vai se desenvolver em forma de um projeto de intervenção, né, que é
redescobrir a paisagem do Riacho Pajeú. Então, vocês têm uma série de propostas que elas precisam se transformar em projetos. Ok? Então, vocês estão vendo aqui a etapa 2? Estou. Estamos. Ok. Então, vamos lá. Esse mapa com a setorização, tá? Ele é o mapa onde você vai fazer a sua setorização. Como que é essa setorização? Essa setorização, eu dei um exemplo, tá? Aqui, mas não necessariamente precisa ser igual a isso. Professora, Bugado hoje, não sei por quê. Pode falar. rapidinho, só mudando um pouquinho do assunto. Rapidinho. Na apresentação, a gente fez lá no nosso texto, colocou os mapas e colocou os comentários embaixo, né? Aí, no caso da apresentação, não coloca os comentários, né? Deixa para os comentários serem feitos de maneira oral, ou escrita mesmo. Isso, você vai guardar esses textos para o seu trabalho final. Mas você pode sim, né, vai ajudar você criar tópicos, né? Você criar alguns tópicos que vão ajudar você a falar. Tá bom. Gente, é porque eu estou com uma tela travada aqui. O que vocês estão enxergando? A tela da senhora, a câmera, né? E os slides. Tá, assim, então vocês estão vendo Uma apresentação do PowerPoint. Tá, conversa no PowerPoint. Ok. É porque eu tô com uma tela travada aqui, eu fico sem saber. Então tá, aqui, gente, o que eu queria mostrar para vocês é o exemplo de uma setorização. Só que eu tô com uma tela travada ali, ela não tá ficando tela cheia. Aqui tem uma pergunta aqui no chat, que eu acho que chegou uma pergunta aqui. Com respeito à proposta para o projeto, é obrigatório utilizar 2 quadras ou poderia trabalhar com parque em apenas uma? Aí, explicar mais uma vez a última etapa. Vamos lá. Então, a gente está pedindo, tá, para que todos trabalhem com 2 quadras. Por quê? Porque um dos momentos interessantes desse projeto vai ser exatamente trabalhar a conexão entre essas 2 quadras. Então, a gente vai ter uma aula sobre jardins de chuva, né, sobre tipos de piso, sobre a rua total, sobre traffic calm, algumas alternativas de projeto que a gente vai poder estar trabalhando para responder a esses problemas que nós encontramos na área. Então, se eu coloco só uma quadra, eu diminuo as minhas variáveis. Então, eu quero que vocês trabalhem essa transposição de quadra, essa questão do fluxo entre as 2 quadras, né? Quer dizer, como fazer para que na paisagem urbana haja uma percepção dessa continuidade do espaço, né? Haja uma percepção das pessoas em relação a entender que aquilo faz parte de um conjunto, a entender que aquilo faz parte de um parque. Essa é a ideia que a gente quer passar com essa proposta de... Professora, eu posso espelhar minha tela para mostrar minha situação? De como eu estava querendo trabalhar? Sim. Só vou...
Desculpa aí, gente, ter que fazer essa configuração assim, mas é porque tinha travado aqui. Então, são coisas que é bom até a gente fazer antes da apresentação, porque a gente já vai testando aqui. Então, ó, eu vou fazer aqui, parar a apresentação, aí você compartilha a sua tela. Pronto, pode compartilhar. Eu respondi. Eu coloco o quê, professor? Tela inteira? Tela inteira, compartilhar, né? A tela inteira, porque senão dá problema. Tá dando para ver aí? Ainda não, mas demora uns segundos. 5 segundos, às vezes. Ainda não. Você colocou apresentar agora? Não, pois é, abriu aqui uma parte, compartilhar toda a tela. O Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela com o Meet. Escolha se você quer compartilhar. Ah, pronto, deu certo, professor. É que faltava eu... Tá dando certo agora? Agora sim. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Ó, professor, daqui foi só um esboço que eu estava fazendo, que eu mandei para a minha equipe para ver se eles aceitavam, né, essa minha proposta. No caso, seria trabalhar esse terreno aqui. Vocês estão vendo minha seta? A senhora está vendo minha seta? Sim, estou vendo. Seria trabalhar esse terreno aqui junto com o Mercado Central, fazer uma integração de um parque, porque a gente viu que o riacho aqui ele tá murado, né? Tá totalmente murado. E fazer uma proposta de integração com um paço municipal, porque antes era um parque aberto, né? E hoje em dia está fechado. A gente poderia fazer essa proposta e fazer um projeto também, por conta de ter níveis diferentes, eu acho, aqui no começo, que não tem como a pessoa entrar, né? Não tem essa integração. Aí isso tudo ia resultar num percurso, a gente poderia fazer um percurso. Estão me escutando? Estou escutando. A gente poderia fazer um percurso pegando, tipo, o passeio público, passando pelo forte aqui, passando o negócio da polícia, né, o militar, eu esqueci o que é. Aí passava também pelo Mercado Central, aí o turista também ainda passava pegava uma parte aqui também por trás da igreja, né? E fazer esse percurso, né? E ainda eu sei que futuramente aqui onde é o Colégio Jesus, Maria e José, né? Vai ser o futuro museu da imagem, alguma coisa assim. Já tem propostas para futuros projetos aqui também. A gente poderia fazer esse percurso, né? Mas aí o que tinha para trabalhar seria esse terreno, que seria um terreno, e a gente ia, tipo, integrar esse outro terreno aqui. Queria saber se a senhora aceitava a gente fazer isso. Primeiramente, Felipe, eu acho que a ideia do percurso, tá? Ela é muito interessante, tá? Isso aí já pode ser uma das propostas de vocês. No entanto, outra coisa também, você fazer um percurso, tá certo? Integrando essas áreas aqui, eu acho super interessante isso como proposta. No entanto, além disso, eu quero que vocês escolham uma área para implantar, em termos de projeto, algumas técnicas que a gente está conversando durante a disciplina, tá certo? Sim. Que são renaturalização dos rios, tá? Jardins de chuva, implantação de calçada, aumento do sistema, né? Nós estamos falando sobre a questão ecológica, né? Tu pode desligar um pouquinho o teu microfone, aí daqui a pouco tu liga de novo? Tá bom. Só enquanto eu falo? Porque senão fica dando isso. Então, vou falar aqui rapidinho. Você pode voltar lá? Isso, ótimo. Então, acho que a ideia de fazer o percurso, então, digamos, um percurso histórico, paisagístico, cultural aí, ótima ideia,
tá? A ideia de integrar essas áreas também, ótima ideia. No entanto, Felipe, vocês precisam escolher uma área onde você possa implantar projeto, tá? Porque, por exemplo, nessa área onde você tem verde, os riachos, ele já é descoberto, tá? E essa área, apesar de não ser do jeito que a gente gostaria, e você pode propor alguma coisa de mudança aí também, ela já é integrada com o mercado central, tá certo? Então, já existe uma área aí de jardim, já existe um paisagismo aí, não é tão bom quanto a gente gostaria, mas já existe. O que se pode fazer aí em termos de projeto? Mexer alguma coisa nos acessos, tá? Melhorar esses acessos. Uma coisa parecida acontece aí, Felipe, com essa área que você está em amarelo, que é uma proposta de integração. Correto também, tá bom? Pode continuar sendo uma área de integração. No entanto, essa área, ela é tombada pelo patrimônio, né? Ela já tem uma proposta aí que vocês viram lá no plano diretor de ZEF, né? E essa área aí também o riacho já é descoberto, também já existe um projeto. Ou seja, dificilmente o seu escritório, ele seria chamado para fazer uma alteração aí, porque essa área, o riacho já está descoberto, tá? E é uma área histórica. Então, seria interessante, Felipe, você pegar alguma quadra vizinha para fazer a reabertura mesmo, tá? E aí eu sugiro que você escolha ou aí para cima ou aí para baixo, mantendo essa sua proposta de integração, mantendo essa sua ideia de você ter um percurso, mas você vai ter que escolher uma outra área para redescobrir a paisagem do riacho. Redescobrir, que eu quero dizer, é realmente reintegrar ele à cidade, dar à cidade um novo parque, porque esses dois, da forma que eles estão aí, eles já existem, entende? Eu quero que você escolha uma nova área, porque aí você vai estar aumentando o sistema, certo? Pode abrir o seu microfone aí para falar. Entendi, professor. É porque eu tinha visto, deixa eu colocar aqui, mercado, ixi, vai aparecer um bocado. Eu tinha visto que lá era fechado, ó, professor, ele... Estão me escutando? Tá me escutando? Tô. Então, nós temos esse problema hoje, né? Atualmente, na atual gestão municipal. Ó, isso seria para o lado do mercado central, por trás do mercado central. Sim. Ó, tá vendo? E aqui tem um muro, ele como se tivesse murado, assim. E a integração que eu queria fazer era daqui para cá, né? Como se fosse fazer essa integração, né? Porque hoje em dia fecharam um parque bonito, eu acho bonito, né? Eu já entrei aí dentro. É incrível. Exatamente, Felipe. O que acontece? Aí, onde você está vendo esse muro, certo? Ó, o que você vê aí? Do outro lado do muro, você já vai estar vendo o verde. E ele é integrado, esse estacionamento, ao mercado central. Ao mercado central. Se você entrar no mercado central, você tem acesso a toda essa área do parque, a toda essa área de jardim, e o que eu quero dizer, o que eu quis dizer, é que o riacho está descoberto. Uhum. Ele está passando aqui por baixo. É, professora? Na verdade, ele está passando, essa passarelazinha, ela passa do lado aí dele. Está vendo ali? Ele está passando mais para isso. Volta um pouquinho para olhar para lá. Mais um pouquinho. Volta um pouquinho atrás. Para cá? Isso. Ó. Ele está passando bem aí pertinho do mercado mesmo. Se a gente estando no mercado... Ó, professor, mas aqui dá para ver um muro aqui também, não é não? Ó, como se ele não fosse integrado mesmo, estivesse fechado.
Não, mas ele está aberto, ele está passando aí nesse muro. Entendi. Né? Se a gente tivesse a oportunidade de entrar no mercado hoje, ali onde tem as lanchonetes, você consegue ver o riacho. Então, ele é aberto nessa área. Entendi. Entendi. Dá para ver o riacho, então, né, de dentro? Dá para ver o riacho todinho aí, a partir do mercado, desse primeiro andar do mercado. Mas aí, eu não poderia trabalhar, não, assim, com a melhor integração desse estacionamento, com o parque? Sim, poderia. É isso que eu estou falando. Você pode continuar com essa sua proposta de integração, certo? E você pode continuar com sua proposta de criar um percurso. Só que o que você faria aqui? Uma proposta de integração, você poderia propor, por exemplo, daquele outro lado que você mostrou, tirar o muro, tá certo? A retirada do muro e a colocação de grades. A recomendação de uma colocação de grades, eu até recomendo por conta de uma diferença de nível bem grande que tem aí, né? Porque se você não tivesse grade, ficaria até perigoso. Pois é, isso eu iria ver trabalhar no projeto, né? Questão de ver como é que o riacho está sendo tratado, o percurso dele. Isso. No entanto, tem várias coisas de projeto que você não vai conseguir colocar em prática aí nessa área. Uma delas é redescobrir o riacho, porque o riacho aí ele já está descoberto. Entendeu? Então, entendi. Qual seria a minha sugestão? Você manter essas duas propostas, certo? No sentido que você manteria a proposta de reintegração, retirada do muro, né, melhoria de calçadas, certo? Mas escolheria uma outra área também para o projeto mesmo. Pois é, aí poderia ser essa parte aqui da frente, porque só teria ela, né, no caso, porque se for ver assim, cadê? O riacho ia passar, cadê? Deixa eu ver se está aberto aqui, Poderia sim, Felipe, você escolher qualquer outra área onde ele não estivesse como parque oficial, como área livre oficial. Exatamente porque você vai estar aumentando o sistema. Né? Para Tipo aqui no caso, poderia pegar esse pequeno quarteirão aqui, que eu acho que ele pode estar passando aqui por baixo. Sim, poderia também pegar ali essa parte logo embaixo do viaduto, né? O viaduto aí embaixo é uma área bem diferente, às vezes. Fazer alguma outra solução, né, para liberar. Não estou escutando a senhora, professor. Professor? Oi, tá me ouvindo agora? Pronto, agora eu estou. O que é que a senhora tinha falado do viaduto era... Então, ver essa área aí embaixo do viaduto, né? Também uma possibilidade. Você tem uma área meio livre aí do lado esquerdo. Entendi, fazer uma solução, né? Para liberar, o certo é liberar ele, né? O riacho. Isso, alguma área que você escolha, que você realmente esteja redescobrindo a paisagem, tá? Não que, de certa forma, essas outras propostas de integração, elas não venham a contemplar também uma integração. Sem dúvida, elas ajudam nessa integração. Entendi. Mas eu queria que vocês escolhessem uma área realmente para fazer projeto. Porque aí seriam intervenções pontuais, né? Você não tem como derrubar esse mercado, mexer muita coisa aí, porque aí já existe um projeto, tá? Mas aqui para esse lado que não existe não, professor. Também dava certo fazer um parque, aí fazer um parque aqui também, integrando com esse, e fazer a proposta para a integração do Paço Municipal. Sim. Um paço municipal seria a mesma coisa, só abrir mesmo, porque ele já é todo gradeado e você não tem como mexer projeto nele, porque ele é tombado, né? Só a proposta. Isso. E aqui eu faria um projeto, e nessa parte aqui eu faria um projeto integrando com o estacionamento só. Sim.
Pronto. Mas aí você tem que escolher uma área próxima aí, onde você estaria realmente redescobrindo ele. Que no caso seria isso aqui. Pode ser, pode ser. Dá certo, né, professor? Você não precisa necessariamente, Felipe, derrubar toda a quadra. Você pode escolher alguma coisa aí que esteja sem uso, tá? Para propor uma desapropriação e criar um caminho, tá certo? A ideia é essa. Você ter mais caminhos ainda. Entendi. Vai dar certo, professor. Aí eu pego e coloco também esse plano de fazer o caminho, né, turístico, esse caminho turístico. Isso, de fazer uma integração desses caminhos. Pronto. Quero mais. Eu estou trabalhando desse jeito, professora. Certo. Tá bom? Certo. É isso. Os outros mapas estão tudo. Tava faltando só isso mesmo. Aí o outro amigo da equipe já tá. Ah, sim, professor, uma outra dúvida. Eu escolhi esse terreno aqui, né? Esse aqui, para trabalhar. Qual? Os dois aqui para trabalhar, né? Certo. Aí no caso tem um tópico lá do. Cadê o. Tem um tópico lá na etapa 2 que ele fala que tem que zonear, né, ao redor, pelo menos 2 quadras. Isso, você vai fazer uma setorização do geral, aí essas 2 quadras você vai fazer como se você estivesse mesmo andando em volta daí. Entendi. Essas 2 quadras seriam essa aqui e essa aqui. Sim, no caso, sim. Pronto, é que eu pensava que era 2 quadras por lado, pegando 2 aqui, essa aqui, essa aqui. Então você vai pegar o Google Street Views e vai andar todo em volta dessas quadras. Então, por exemplo, nesse caso aí, você tem vias com configurações diferentes. Você tem essa via que é uma via menor, né? Aí você vai medir essa via, aí você consegue, fazendo esse passeio, ver o que é residência, o que é comércio, o que está fechado. Isso aí está fechado, por exemplo. Talvez seja algo, se bem que tem muita coisa fechada, mas esse Google Street Views, ele Entendi. não é... Acho que essa rua também, eu acho que tem algumas residências mesmo. Tem. Pois é. E o outro é fazer os perfis das ruas, né? No caso, pode ser naquele Street Mix, né? Que a senhora falou que colocar as calçadas, postes, se há vegetação. Isso. É o que é importante. Você vai tirar... Quando você estiver fazendo esse passeio pela sua área, onde vai ser o seu parque, você vai... Opa, fazer fotos, né? Você vai bater fotos, né? Entendi. Você vai bater essas fotos, por exemplo, essa foto, e aí você vai fazer comentários sobre isso, por exemplo, a questão da integração do parque, então você vai falar sobre acesso, você vai falar sobre controle. Hoje, a entrada, ela não é permitida nesse parque. A senhora sabe por que aconteceu isso, professor? Olha, eu acho que foi uma decisão dessa administração, porque na administração anterior ele era totalmente aberto. Quer dizer, existia a grade, mas você podia passar por ele. Entendi. Aí a proposta, por exemplo, de uma grade aqui, da colocação de um jardim de chuva, a gente vai falar mais lá na frente sobre isso. Para aplicar as propostas. Entendi. E aí você vai selecionar essas fotos para fazer os desenhos e fazer os comentários do Lynch em cima desses desenhos. Tá bom. Entendi. Já tem uns livros baixados aqui também. Tá. Aí, por exemplo, essa rua aqui, você mediu ela, né? Faz o seguinte, mede essa rua pra gente. E aí eu vou apresentar aqui para mostrar o Street Mix. O Street Mix, né? Mede aí do muro ao muro.
Deixa eu desligar essas leis. Acho que o muro é esse. Isso, incluindo a calçada, né? Tá. Dá uns 11,50 se for colocando reto 11, assim. 11 metros e 50. Aí o que você vai Isso. fazer, né? Você vai lá no... Deixa eu colocar agora, então, deixa eu apresentar aqui. A senhora quer que eu coloque aqui o Street Mix? Eu sei mexer, assim. Então, coloque. Tá bom. Pronto. Aí no Street Mix você vai jogar a medida que você tirou lá. Quer dizer, Isso. óbvio que você vai ter que... É interessante você colocar o nome certo da rua, né? Então, Aham. logo aqui em cima, onde tem, ó, nesse caso, essa rua que está aí como exemplo. Gente, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Eu não sei se eles estão Sim, colocarem. estamos, professor. Tá. Se tiver dando alguma interferência, alguma coisa assim, eu posso pedir para o Felipe desligar o microfone dele. E eu só fazendo o que a senhora pedir, né, professora? Tá ótimo, tá dando para ouvir bem os dois. Tá. Então, onde tem esses 24 aí, você vai colocar 11,5, né? Aqui de novo, o que é? Aqui a largura. Isso. Aí coloca a largura diferente. 11, né? Que já está bem próximo aí. Vê se você consegue colocar 11,5. Ok. Pronto. Aí agora já pode vai estar falar. mais... Aí já vai estar mais condizente com a realidade, né? Então, por exemplo, aqui que você tem um muro, você vai procurar algo mais parecido com um muro. Obviamente que também não vai caber 4 carros assim, 3 carros e um ônibus, né? Por quê? Porque aí está sem calçada. Aí Então, ele é percebe? bem dinâmico. Ele é bem dinâmico. Você vai colocando em cima, vai clicando em cima, você pode ir retirando. Isso. Aí Que no no caso aí caso. você vai ter que retirar, porque o que está em vermelho aí é o limite. Então, Uhum. aí você vai fazer o que é, como que é lá, o mais próximo. E aí depois você vai fazer o que você quer que seja. Porque, digamos, hoje você tem uma calçada de 1,5 m. Mas a gente quer uma calçada de 1,5 m, principalmente no área onde tem um parque? Não. A gente quer uma calçada um pouco maior. Então, você vai ver que essa via, ela praticamente ela vai caber 2 carros, no máximo. Ó, aí eu acho que lá é 2 mãos, né, professor? Aí dá para eu Não, pegar. não é 2 mãos, não. Não, É mas assim, só é um sentido, mas são 2 mãos, não é não? É só uma são mão? 2 pistas, 2 pistas. Aí eu pego lá, né? Mesmo. 5,70 mais ou menos, né? Isso, Ou 5,40. isso. 5,40. 5,40 fica. No caso aqui, a gente já está trabalhando com umas medidas de padrão, tá? Por exemplo, aqui você colocou uma calçada de 5 Não metros. sei se tá dando. Certo? Acho que ele não dá Então, eu para. acho Ele não dá para botar os 40 centímetros na rua. Aí tá aqui, deu certo. Pronto. que dá certo, sim. Essa vai ser a rua como ela é, você vai ter um pouco mais de calçada. No caso, você também não tem esses 5 metros de calçada, né? Então, aí você vai ajustar para ficar o mais condizente com a realidade, certo? Aí eu pegaria a calçada, né, lá. Ver como é quanto é que é.
Felipe, aproveitando aí que você sabe mexer, como é que tu consegue mudar o nome da rua lá em cima, que eu não consegui mudar? 2,20. Aonde? Só clicando, Raquel. Mostra aí, filho. Nome da rua? Só clicar 2 vezes. Isso, aí você coloca o nome daquela rua que você está trabalhando. É interessante você fazer isso com pelo menos 3 ruas, né? Que são de tamanhos diferentes. E que, de certa forma, você já está meio que projetando isso aí, porque você pode fazer rua, como o nome dessa rua mesmo, né? Que eu lembro. Eu não sei, não estou vendo aqui, ó, professora. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo o nome das ruas. Espera aí que aqui aparece. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá, gente? Felipe, eu vou compartilhar aqui a minha, tá? Pronto, vou tirar. Aí, professor, aí é bom ver pelo street, né? E ver, tipo, aqui tem poste, essas coisas, né? Se tiver vegetação, a gente coloca vegetação. Isso. Pronto. Vocês estão vendo a minha? Vocês estão vendo o Google Maps agora? Estamos. Vou parar de compartilhar, tá, professora? Ok, Felipe. Então, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, além do Street View, que vocês vão fazer esse passeio pela área, certo? O Google Maps, tá? Então, ó, a gente está falando de 3 aplicativos distintos. Google Street View, Google Earth, que vai tirar as medidas, né? Vai ajudar nas medidas, vai ajudar em um monte de coisa também. E o Google Maps. O Google Maps, gente, ele vai ajudar a fazer alguns mapas de uso do solo, podem ser bastante ajudados, tá? Por quê? Porque quanto mais próximo você chega, tem mais identificações aqui no Google Maps, ó. Inclusive com as linhas, tá? Por exemplo, aqui é o Salão das Ilusões, né? Aqui é o Serasa, aqui é o Ceolim, né? Aqui é o CDL. Então, mais coisas vão aparecendo. A rua que o Felipe estava mostrando lá, vamos lá na rua que ele estava mostrando, tá? A rua que o Felipe estava mostrando é essa rua aqui, ó. Que é a rua Senador Almir Pinto, creio eu. Deputado João Lopes. Ó. Então, se eu estou fazendo aqui um mapa de uso do solo dessa região aqui, ó, eu tenho como saber que aqui tem um teatro, tá? Aqui é o Teatro Antonieta Noronha, é o teatro da Secretaria de Cultura do município. Aqui tem um hotel, aqui tem uma confeitaria, então... Aqui tem uma coisa que está marcada errado, que é a Fogos, né? Ah, aqui deve ser um hotel, tá? Outro hotel. Então, vai essa outra dica aqui para vocês, que ajuda bastante, tá? Nos mapas de uso do solo. Ok? Professor, uma dúvida. A maioria dos meus desenhos é porque eu não sei mexer nesses aplicativos, sendo bem sincero. Eu gosto de fazer as minhas coisas todas à mão, mas vai ficar bagunçado. Mas vai ficar bagunçado, porque, por exemplo, eu não vou conseguir digitalizar aqui em casa uma folha A3, eu conseguiria digitalizar uma folha A4. Aí, como por exemplo, o Felipe mostrou ali os mapas bem coloridos, né? Bem direitinho. Como é que eu faço isso com o aplicativo? Porque em Photoshop eu não sei mexer. Tem alguma coisa que eu utilize para facilitar esse dinamismo, para ficar mais, para compreender melhor a imagem? Certo. Vamos focar o seguinte. Nesse momento agora, o que vocês vão focar é numa apresentação, tá? Então, você precisa ter esses mapas para apresentação. Se os seus mapas estão bem feitos à mão,
e você conseguir bater uma foto com uma boa iluminação, sem ter sombra, tá? O principal que dá erro nessas fotos é quando você tem uma sombra. Então, você tem que posicionar de forma que você não tenha sombra na sua foto. Se você conseguir bater uma fotozinha boa, você vai colocar essa foto no seu aplicativo que você esteja utilizando. Para aplicativo que eu estou querendo dizer aqui, programa, né, Simão? Ou o PowerPoint ou os slides do, como é que chama? Do nosso Google aqui, que é das apresentações aqui do Google. Sim, tá? sei qual é. E dá no mesmo. Né? Como? Não tem problema, no caso, então, né? Não tem problema. Agora, esse aplicativo do Street Mix, ele é muito fácil de mexer. Você aprende na mesma hora que você mexe. Eu ia perguntar isso. Não tem problema eu misturar essa parte que eu fiz à mão, todos esses desenhos que já estão prontos à mão, com essa parte do Street Mix que é de computador, não, né? Não, não tem problema. Agora, se você quiser também, em cima do Street Mix, eu já tive alguns alunos que fizeram isso, e teve um resultado muito interessante, que é o quê? Em cima do Street Mix, se você tiver como, você com papel manteiga mesmo, até esses rolo de papel manteiga que vem no supermercado, você consegue fazer por cima um desenho, uma mão mais solto, com aquele estilo mais de croquis, que também, às vezes, fica um resultado muito interessante. O que é importante para a gente? O que é importante para a nossa apresentação? Você está com as medidas certas em proporção, né? Porque se eu pego um desenho desse do Street Mix, ele já está em proporção, ele já está com a medida certa. Eu jogo um papel manteiga em cima, faço com aquele estilo mais de croquis, ele vai ficar bacana também, tá? Questão de aplicativos. Tem algumas coisas que você pode mexer também no Google Earth Pro, que são fáceis de mexer. Tem até alguns videozinhos na internet, por exemplo, para você criar áreas com essas cores que saem na legenda, como o Felipe acabou de mostrar. Isso aí também é simples de fazer, tá? E assim, o Photoshop, que é um programa um pouco mais complexo, talvez não dê tempo de aprender, você pode deixar para um outro momento, tá? Dá para fazer sem ele também. Esses dois que eu estou citando são dois que têm uma facilidade mais assim interativa, né? Você já meio que aprende na mesma hora que você está mexendo, que é o Google Earth, tem alguns recursos de você definir manchas, né? De você definir perímetros com cores nele, e o Street Mix, tá? Aí os outros são CorelDRAW, Photoshop, que nesse momento você também tem a prerrogativa de usar ou não. Professora, vamos voltar lá para aquela parte que a senhora ia continuar explicando do trabalho que eu tinha me perguntado. A gente estava na etapa 2, na setorialização. Tá. Na setorização. Então, a setorização, vamos aqui. Tá? Aqui é onde eu mostro a minha área setorizada, tá? E aí depois eu vou focando só na área que eu vou trabalhar, tá? Então, ó. Primeiramente, tá? Só tirar o volume aqui do celular. Primeiramente, eu mostro um mapa com os setores que eu defini e depois eu vou mostrar o setor que eu vou trabalhar, certo? Então, quer dizer, nesse momento, eu estou demonstrando o quê? Eu estou demonstrando que eu entendo a área em todos os seus setores, em toda a sua complexidade, né? Eu, como arquiteto urbanista, eu não vejo só aquela área que eu estou trabalhando. Eu vejo o todo, e dentro desse todo eu selecionei, tá? Dá um exemplo aqui de um mapa setorizado, tá? Bom.
Aqui eu tenho um exemplo de um mapa setorizado. Alguém gostaria de compartilhar algum mapa setorizado aí? Como assim, professor, um mapa setorizado? Um mapa que você já tenha feito sua setorização? Mas de qual tipo? Tipo de plano diretor, essas coisas? Pode ser? Que é aquele setorização mais Não, perto. eu queria uma setorização que vocês já tenham feito em cima da área do percurso todo, que é aquela setorização que você mostra o que você dividiu e aonde você vai escolher trabalhar. Você tem, Letícia, a sua aí para mostrar? Eu acho que você tinha feito. Eu posso compartilhar. Então, compartilha aí para a gente. Eu vou descompartilhar o meu, tá? Tá aparecendo? Sim. Tá aqui, eu fiz assim a setorização. Aqui é a parte mais residencial. Aqui eu coloquei como institucional, que é onde está o campus da UFC, né, de Direito. Essa parte aqui mais comercial, esse aqui é minha área de intervenção, a área de parque já existente e a área mais histórica. Aí eu coloquei o percurso do Riacho Pajeú. Isso. Essa área rosa é o quê? É intervenção, né? Sim, Entendi. isso. Então, aí está correto. Essa é a sua visão da área. Aí é uma coisa interessante de falar. Todas as setorizações são da mesma forma? Não, porque a setorização já é uma leitura da equipe em cima da área. E aí eu estou entendendo que a equipe dividiu a área de estudo geral nesses setores, pronto. E, pelo que eu entendi, né, pelo que você está mostrando para a gente, só esse setorzinho salmão, que está em salmão aí nessa parte. Sim, é minha área de intervenção. Mas está com duas cores salmão, né? Isso aí pode ficar um pouco... eu não sei se é porque a minha tela... É tipo um rosa. É um rosa. Mas qual é a sua área de intervenção desses dois rosas? É o rosa. É o rosa. Essa área verde aqui é a área do parque já existente e essa daqui é a histórica. Sim, mas tem essa outra rosa também pequenininha aí. Rosa pequenininha. Ah, esse aqui? Qual? É porque aí tá como se fosse duas áreas de intervenção. Vocês vão ficar com essas duas áreas? Pois é, eu tava pensando fazer esses duas quadros mais essa daqui. Não seria adequado fazer a área de intervenção essas 3 quadros? Não, seria, mas vai aumentar o trabalho de vocês, né? Uhum. Vai aumentar um pouquinho aí o trabalho, mas tudo bem, fica bom. Interessante que você está propondo integração do parque de um lado e do outro, né? Exatamente, porque eu tinha visto que já tem uma infraestrutura de parque, né, que é o trecho 1, que eu vi pelo site da prefeitura. Aí isso daqui já é um parque existente, sendo que o trecho 1 e o trecho 3 que o Felipe estava mostrando não tem infraestrutura de parque, né? Aí eu pensei exatamente isso, fazer uma proposta que ligasse já ao parque linear já existente. Ok, correto. Mas ficou muito, porque tipo, eu estou fazendo sozinha, então fica meio complicado trabalhar com área muito grande. Se você está fazendo sozinha, fica muita coisa. Se você está fazendo sozinha, eu recomendaria você pegar essa área menorzinha só. Essa daqui? Isso, a menorzinha. Uhum. E aí você classifica esse restante aí que está em amarelo como o amarelo também, porque essa área ela é bastante residencial. E aí você faria a sua intervenção
mesmo o seu desenho de parque nessa área menor, porque você está fazendo só, né? Sim. Senão vai aumentar muito a sua etapa 3, entendeu? Porque eu já estou visualizando a etapa 3, que é onde você vai fazer uma proposta de projeto. Sim, sim. A etapa 4, ela é a 4, que já vai... Não, a etapa 3 que eu estou falando da AV3, né? Porque aí a AV3 vai ser só o desenho disso aí. Entendeu? Vai ser só esse desenho. E se você for pegar muita área, você teria que ter um escritório de 5, 6 pessoas para desenhar junto. Sim, sim. Então é melhor pegar uma área pequena mesmo. E, professora, sim, a etapa 4, ela já insere na apresentação do dia 20, não, né? Sim. Ela vai deixar mais para o final. Não, insere todas as etapas, né? Qual é a diferença agora? A diferença é que vocês vão focar só na apresentação. Não precisa se preocupar com o caderno de textos que teria que ser entregue. Então, eu estou flexibilizando de forma que vamos facilitar cada etapa. Essa etapa agora, vamos focar só em apresentar. Eu preciso ouvir de vocês o diagnóstico e eu preciso ouvir de vocês a proposta. Então, assim, nós estamos colocando objetivos mais simples para que a gente consiga realizar. Essa é a ideia. Sim. Mas, assim, eu não estou entendendo muito bem... Deixa eu abrir aqui o diagnóstico. Eu não estou entendendo muito bem essa questão aqui do mapa de síntese de problemas e potencialidades, essa questão aqui do mapa de proposta. Tá. Inclusive, desculpa, em relação a isso eu também estava com dúvida, mas eu fiz um e eu tô com dúvida se está certo. Eu posso mostrar para ver se está certo ele? Mostra sim. Que é exatamente esse que ela falou, de potencialidade. Deixa eu parar aqui a apresentação. Compartilha aí com a gente. Tá. Só isso. Esse aqui. Ele é assim, aí eu... Vocês estão vendo? Vocês estão me escutando? Sim. Pronto, aí eu fiz ele assim, coloquei as legendas, e aí eu ia colocar no texto embaixo explicando o que é o problema e quais são as potencialidades do local. Uhum. É mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso. Para você complementar ainda mais esse mapa, você pode mostrar alguns problemas que você viu anteriormente, como, por exemplo, a questão das calçadas, né, dos acessos, né, da falta de sentido. Ele é uma espécie de resumo que você pode até... É meio livre, tá, gente? Esse mapa de problemas e potencialidades. Você pode puxar umas setas também, tá? E inserir umas fotos, onde você está mostrando que, por exemplo, você tem o riacho aí, mas você não vê o sentido, porque não tem nenhuma comunicação visual, não tem nenhuma estrutura que faça que as pessoas entendam que isso é um recurso hídrico, que pode ser um parque, né, que é o Riacho Pajeú. Então, você pode puxar setas, escrever tópicos, ou colocar uma foto de um problema que você viu, tá? Ou colocar um croquis de um problema que você viu. Certo. Tá? Mas está correto, sim, esse teu mapa. Ei, Júlia. Oi. Tu faz isso aí no iPad, né? Qual foi o aplicativo que tu usou? O nome eu acho que é Sketch. Sketch é alguma coisa, deixa eu ver. Sketchbook. Tá, obrigado. Nada. E tem um Photoshop para o iPad que ele é mais fácil também de mexer, né? E aí eu também fiquei com dúvida nesse aqui dos espaços livres, principalmente no texto que eu devo escrever sobre ele. Aí o que eu fiz foi relacionar a área que eu estava trabalhando, né, a área de intervenção, com esses outros espaços que são os que estão mais perto da minha área, né, o colégio militar, outras praças e tal. É isso nesse mapa mesmo? Isso, esse é o mapa de sistema de espaços livres, só que aí nesse mapa,
Júlia, seria interessante aparecer um pouco mais do centro. Por quê? Porque é nesse mapa que você mostra o que você vê de possibilidade de integração de todas as áreas que existem em áreas livres no centro. Você pode até pintar tudo de verde. Você pode usar aquele KMZ que mostra todas as que aparecem e inclui um verde especial, um verde com um tom diferente, digamos assim, com a nova área de parque, que é essa área que você está propondo. Certo. Tá? Seria interessante, tá aparecendo aqui a Praça do Ferreira, É tá? quase Mas, como ó, esse mapa aqui, né? Cadê? Esse aqui. isso. Aqui já está aparecendo a sua área. Tá, ela é tipo por aqui, ó. Isso, aí você vai fazer umas linhas, ó, que você vai observar. Esse mapa, por exemplo, ele te proporciona, numa intervenção mais macro, definir quais ruas seriam trabalhadas. Porque, por exemplo, ó, você tem uma rua aí, nesse sentido mais horizontal, que ela, se você passasse uma reta, você estaria interligando aí 1, 2, 3, Aqui. 4, 5, 6, 7 praças. E ainda estaria interligando com esse eixo que vai chegar na sua. Concorda? Então, é isso que a gente vai falar mais lá na frente, que eu não estou querendo ir muito, mas a gente saber separar onde a gente entra com área de projeto e onde a gente entra com proposta. Porque proposta não necessariamente precisa ser desenhada, e projeto sim. Então, uma das suas propostas, dentro das suas diretrizes, seria, por exemplo, um tratamento especial para essa rua. Não sei qual é o nome dela aqui, agora. Mas, aqui, né? isso, a gente pode olhar aqui, deixa eu olhar rapidinho aqui no meu Google. Vocês estão vendo aqui, né? No Essa comum. Primeiro ela é Guilherme Rocha. Pronto, primeiro é Guilherme Rocha, aí passa por aqui e vira Santos Dumont quando chega aqui, do outro lado. Isso, então, eu imagine que você fez esse seu mapa dos espaços livres e que com esse seu mapa te proporcionou entender que a Guilherme Rocha é uma rua fundamental para você interligar o seu sistema, né? Para você pensar um projeto de arborização, porque é por isso, gente, que nós fazemos mapas maiores para intervir em áreas menores, porque eu penso numa ligação. Aí imagine uma pessoa que vai fazer esse percurso andando ou de bicicleta, ela pode vir desde o Jacarecanga, desde a Francisco Sá, ela pode vir pela Guilherme Rocha e entrar nesse seu circuito de parque e passar por essa sua área verde, né? Então, embora você não vá fazer o projeto da Guilherme Rocha todinha, seria já uma proposta de entrar lá nas suas diretrizes, né? Adaptação da rua Guilherme Rocha, de forma a ser uma conexão nesse sistema de espaços livres. E usando um programinha simples como o Street Mix, você pode dar uma ideia de como seria essa proposta. Certo, tá certo. Outra dúvida que eu tive foi sobre o zoneamento, que ela mostrou o mapa dela, e o meu tá bem diferente. Pode ser assim também, ou o zoneamento também é maior? O zoneamento é um pouco maior, né? Não, mas esse aí, no caso, é o da área escolhida. Sim. Né? Sim. Está correto, porque é a sua área de intervenção. Certo. Mas você tem o mapa de uso do solo daí? Tá aí, é o outro que está ali. Ali, é o outro. Opa, sem querer. Esse aqui. Está correto. Isso. Ok. É isso. Obrigada. Vou interromper. De nada. Alguém quer compartilhar, gente, mais alguma coisa? Mais dúvidas?
Professora, eu observei, de acordo com o trabalho das meninas, que eu fiz algumas coisas erradas, então eu vou precisar refazer. Teria como a senhora estender um pouco mais o prazo dessa apresentação para a segunda? Sim, sim. Na verdade, eu já ia falar sobre isso, gente. Vamos flexibilizar, tá certo, essas apresentações para a segunda. Lembrando agora que o nosso foco é totalmente, tá, voltado para a apresentação. Vocês não precisam, tá, se preocupar em fechar o documento para entregar um documento, para entregar um PDF. Vamos focar na apresentação, tá? Outras coisas importantes que eu queria falar. Deixa eu focar aqui nessa outra apresentação. Tá? Então, vamos focar agora na apresentação, tá certo? Vocês têm agora um objetivo mais próximo, mais simples, mais focado, para que todo mundo consiga vencer essa etapa. Então, vamos colocar etapas mais simples para que a gente possa ir vencendo isso dentro dessa situação e flexibilizar os prazos de apresentação até segunda. Lembrando que na nossa aula de quarta-feira, quem quiser apresentar, tá? Por exemplo, Júlia, se você já quiser apresentar, ou você, Letícia, vocês já podem apresentar, tá bom? Então, quem tiver presente, tá? Tem um ponto aí de participação e também vai ter outra coisa diferente que a gente vai fazer, que a gente nunca tinha feito. Todo mundo também que tiver no chat pode também dar uma nota para o trabalho apresentado, certo? Então, assim... Se as meninas quisessem fazer uma prévia da apresentação delas, seria bom que a gente poderia trazer até mais dúvidas, né, professora? Sim, tá? Então, quem quiser apresentar já na próxima aula, apresenta, e o resto do tempo que sobrar, a gente fica tirando dúvidas. A ideia é essa. Sim. Pronto, professor. Obrigado, viu? Tá, joia, Felipe. Então, eu ia mostrar aqui um exemplo de problemas e potencialidades. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui nessa apresentação. Professora, enquanto a senhora está procurando aí o negócio do slide, a questão do parque, a gente precisa fazer croquis, perspectiva sobre a implantação dele? Vai precisar, mas não para agora, tá, Luísa? Porque agora vamos focar no diagnóstico. Então, o seu foco agora é você mostrar o que você entendeu da área, os problemas que você entendeu da área e as ideias de como você está pensando em enfrentar esse problema. Não entra ainda o desenho. Tá bom, então, obrigada. Ficou claro isso, gente? Que o foco agora é no diagnóstico e nas ideias que você tem para enfrentar os problemas que você encontrou. Exemplo de problemas e potencialidades. E sobre as tabelas. Gente, essa tabela é uma tabela bem simples, tá? Onde você vai ter cada uma daquelas dimensões, vitalidade, sentido, adequação, controle, e você vai ter problemas e potencialidades para cada uma dessas dimensões. Eu teria que procurar aqui nos meus documentos uma tabela dessa. Não sei se eu vou ter aqui uma tão fácil, porque a que eu tenho aqui, gente, ela é um pouco diferente, tá? Ela não está em forma de tabela. E eu acho que dessa forma que eu tenho aqui, vai complicar um pouco. Professor, posso tirar uma dúvida, mas não é referente a que a senhora está falando agora, não. Posso tirar? Sim, claro.
pelo Código Florestal, a gente tem que deixar 30 metros de cada lado, né? Ou não? Sim, sim. Aí nós poderíamos fazer essa remoção para criar essa área verde, né? Conforme fala o Código Florestal. Tá correto isso? Correto. Tá. Exatamente, Samuel. Aí você tem que pensar o seguinte: além desses 30 metros, você vai observar, de acordo com o seu mapa de uso do solo, o que eu tenho ali de áreas abandonadas, tá? O que eu tenho ali de estacionamento, por exemplo. Estacionamento é uma área muito boa de usar. Então, você fazendo essa leitura do uso do solo, do que você pode tirar, você vai criando um desenho mais orgânico para o seu parque. Dessa forma. Mas eu vou poder derrubar, por exemplo, em locais que o riacho está coberto por construções. Eu posso fazer a remoção, né? Para abrir, como a senhora estava pedindo, para a gente fazer essas aberturas de... Por que eu estou perguntando isso? Porque aí eu estou querendo fazer, já comecei a fazer os esboços desses quarteirões que é vizinho ao calçadão Serrolim e ao Tribunal de Contas, que tem muito estacionamento já, e tem áreas abandonadas. Então, acho que ficaria interessante ser feito aí, onde eu estou fazendo. Aí a minha pergunta é essa, porque, por exemplo, tem uma parte do Tribunal de Contas que ele passa em cima do riacho. É uma parte menor, mas passa, entendeu? Ele cobre o riacho. Aí eu pergunto isso porque eu poderia fazer essa remoção dessa parte que está cobrindo o riacho? Lá onde você vê que tem... Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, dá para ver, professora. Tá, ó. Bem aqui, Samuel, onde você tem, tá? Essa edificação aqui, que é o Tribunal de Contas, nesse edifício aqui, ele não está passando mesmo, não. Mas essa parte é anexo dele, professora, essa parte que se estende mais baixa. Sim, aí onde você está vendo esse galpão aqui... Essa parte, a venda dessa parte está cobrindo, está passando por cima? Essa parte aqui, você não precisa tirar esse prédio, mas você pode tirar várias coisas que estão aqui. Vocês estão vendo a minha seta? Você está vendo a minha seta? Dá para ver. Tem alguém querendo entrar aqui. Tá, então vamos voltar lá. Ó, aqui você tem coisas aqui que você pode tirar. Esses estacionamentos aqui você pode tirar. E esse galpão aqui, que é um galpão bem antigo, muito mais antigo do que esse edifício, você define, tá? Isso é uma coisa que você vai definir, porque assim, o riacho pode passar por aí, o galpão continuar, ou você pode cortar também esse galpão, né? Fazer um desenho diferente aí, um negócio diferente. Aí é o seu, né? Aí é o Samuel arquiteto que vai definir aí com a equipe, tá? Eu só estou mostrando que isso aqui, gente, é meio que uma acupuntura urbana, ó. Eu não posso sair derrubando tudo, mas eu posso tirar um monte de coisa, que faz todo sentido, né? Vou até mostrar aqui, ó, naquele mapa anterior, numa foto anterior, só por curiosidade. Estão vendo isso aí, né? Ó, tá vendo o galpão lá no fundo? É aquele galpão, professora? É o mesmo galpão. Quer dizer, em 1980, esse galpão já existia, né? E esse desenho, gente, é o mesmo desenho que tem hoje, tá? Só que a gente não vê esse desenho de piso porque tem as árvores. Mas esse é o desenho de piso que tem lá. Tá? Então, só por curiosidade, ele está passando ali, ó, que a gente vê o verde, né? Entendi, tá certo, entendi sim. Obrigado. E outra coisa legal, tá, gente? São as dicas aí de cada aplicativo. Por exemplo, ó,
esse 3D esse 3D do Google Maps, ele às vezes ele é até mais interessante, tá? Do que ele faz essas visualizações e tudo, e ele às vezes ele pode até ser mais interessante para fazer um croquis, né? Ele dá uma girada aqui também, tá? Então, o pessoal perguntou, esses desenhos que eu estava mostrando para vocês, que eu tirei do trabalho de uma aluna, esses desenhos aqui, eles foram feitos em cima desse 3D do Google Maps, tá? Esses que eu estava mostrando aqui. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Tá, Estão conseguindo ver? Dá até para ver um pouco atrás, tá? Então, só uns exemplos, mas não precisa se preocupar com isso agora, tá, gente? Porque agora o momento agora é do diagnóstico, né? Então, a gente não está se preocupando com o desenho do projeto ainda. É só mostrar onde você vai trabalhar, tá joia? Ok, gente? Então tá, vamos ficando por aqui, tá? Eu vou mandar o comunicado que a gente dá hoje, eu vou mandar por escrito também. As nossas apresentações ficam flexibilizadas até segunda, e quem quiser apresentar na quarta, tá? Apresenta na quarta, tá? Lembrando mais uma vez que agora o nosso foco é só na apresentação, não precisa mais a gente se preocupar, pelo menos nesse momento agora, com o caderno vai ficar para a nossa entrega final, tá bom? Então, deixo aí um grande abraço para vocês, e até quarta-feira. Pode perguntar, Júlia. Desculpa, professora, que a senhora queria terminar. Mas podem sair, era só uma pergunta sobre o trabalho mesmo. Pode perguntar. Era que, naquele coisa das 5 dimensões, né? A pessoa da minha turma fez com 3 cenários diferentes, mas ele usou várias fotos, ele usou mais de 12 fotos. Precisa ser mais de 3 cenários, o nosso grupo são 3 pessoas. Mas é porque ele concentrou tudo nele e a gente fez as outras partes. Tá, o que eu pedi é que fosse pelo menos, no mínimo 3 por aluno por equipe. Então, se a tua equipe tem 4 pessoas, é legal analisar umas 12 fotos. Certo, aí a análise é de 12 cenários, né? Isso. Imagens são várias, tá certo. Isso. Ok, tá bom. Obrigada. Tá, de nada. Então tá, gente, tchau para todo mundo, fica aí um abraço para vocês, espero que fiquem bem, e na quarta-feira a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Valeu, gente, obrigada pela participação, e até quarta. Tchau, tchau.